Deficiência em Foco. Amigo ouvinte, sejam bem-vindos a esta edição do programa Deficiência em Moçambique, o único programa radiofônico no país feito de e para pessoas com deficiência. Estás na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição especial, trazemos reportagem que vamos falar sobre educação inclusiva, sobre a nova estratégia de educação inclusiva, onde representantes do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, RECAC e FAMOD, vão dar o seu posicionamento em relação a este assunto. Chamo agora o jornalista Eduardo Kumbane. Deficiência em Foco. A integração dos alunos com deficiência dentro das escolas regulares, segundo Cecília Claudina e Cantol Ponja da Rede de Comunicadores Amigo da Criança, RECAC e Formoendas, associações de pessoas com deficiência, FAMOD, respectivamente, dizem que esta lei não está a ser implementada e, sendo assim, os direitos da criança com deficiência a ser violados. A questão da realização dos direitos da criança com deficiência em particular tem que ser olhada de uma forma holística, ou seja, toda a sociedade é chamada à responsabilidade para a implementação desses direitos. Eu digo isso porque, primeiro, antes de irmos à escola, é preciso que a família esteja sensibilizada, porque temos problemas seríssimos das famílias que não levam as crianças às escolas com o pretexto de estarem a proteger, mas na verdade estão de alguma forma a violar os direitos desta criança. Então é preciso que as famílias sejam sensibilizadas, haja um programa que permita que as crianças, ou seja, as famílias percebam a necessidade da criança ter uma instrução, apesar dela ter algum tipo de deficiência. Isso é uma parte. É preciso olhar também o tipo de deficiência para poder melhor enquadrar a criança, por exemplo, no setor da educação. Se é uma criança com deficiência motora, eu penso que não tem muitos problemas para além daqueles de locomoção normal de qualquer criança ou de qualquer indivíduo que tenha deficiência. Aí a família tem que criar condições. Agora, quando falamos de crianças com deficiência intelectual, estou a falar de crianças hiperativas, por aí em diante, aí já é o sistema todo que entra, o Sistema Nacional de Educação que entra em jogo. Porque é preciso que o nosso sistema de educação encontre formas de efetivamente implementar a tal educação inclusiva. Porque a educação inclusiva, para mim, na minha ótica, é olhar para o sistema de educação que nós temos, que o professor na sala de aulas esteja capacitado para lidar com uma criança hiperativa, por exemplo, que é um bocadinho isso que nos está acontecendo. Pode não ser culpa do professor, talvez efetivamente não seja. É preciso que esse professor seja formado, seja capacitado para saber como lidar com aquela criança dentro da sala de aula. Por ela ser hiperativa, é suscetível de agitar as outras crianças. E ele, como professor, tem que saber como controlar a situação. Então, isso exige um certo preparo que, infelizmente, eu acho que os nossos professores ainda não têm conhecimento do setor de educação, ter um sistema ou ter um programa de capacitação dos professores para lidarem com as crianças com deficiência dentro da sua sala de aula. Todas as crianças, quando atingem os 6 anos, têm direito a acesso à escola, não é? O que não está a acontecer para muitas crianças com deficiência, devido às barreiras que existem na sociedade, mas principalmente ao nível das unidades escolares, ao nível das escolas. Isto porque é falta de preparação, não é? Preparação dos próprios professores, que deviam saber lidar com a especificidade da deficiência.
deviam saber receber qualquer tipo de deficiência, mas isto passa também de uma preparação dos próprios professores. Se os professores não estão preparados para lidar com diferentes tipologias de deficiência, fica difícil que essas crianças tenham acesso à escola, porque não estão sendo criadas as condições para que estas crianças possam frequentar as escolas regulares. Esta é uma luta que vem desde há muito tempo por parte do FAMOD e organizações de pessoas com deficiência, e já fizemos vários eventos, já fizemos a advocacia, já fizemos a sensibilização junto do governo, razão pela qual que até foi criada a estratégia de educação inclusiva, né? Mas isto não basta, porque se não são criadas as condições, mesmo havendo estratégia, se não é acompanhado com a criação de condições de acessibilidade, olhando para as diferentes tipologias de deficiência, não olhando para a rampa, porque muitos pensam de que a acessibilidade é rampa, mas é muito mais isso. Eu estou a falar, por exemplo, das pessoas com deficiência visual, que precisam de ter computadores com um sistema de software, que precisam de ter pautas para poder escrever, apesar de que existe uma escola na beira, somente na beira do Instituto de Deficiência Visual, mas não acontece ao nível das escolas regulares. E as escolas regulares não têm material para as pessoas com deficiência visual. Os professores não estão formados para saberem corrigir o sistema Braille, para conhecer como é que o Braille funciona e, no caso de ter lá pessoas com deficiência visual, possam testar se estão na escrita muito bem, na linguagem muito bem, corrigir os testes. Isso não está a acontecer. Por isso que as pessoas com deficiência ficam retardados devido ao próprio sistema do Ministério da Educação. E isso acontece não só para as pessoas com deficiência visual, mas também para as pessoas com deficiência auditiva. Eles precisam de professores treinados em língua de sinais para poder, ao mesmo tempo que estiver ali a ensinar para outros que não têm deficiência auditiva, estar também a sinalizar. Ou o próprio Estado devia colocar, que pode ser custo muito elevado, pode ser difícil, colocar um intérprete para interpretar durante as aulas. O mais prática seriam formações em séries para os professores em língua de sinais, porque há crianças que estão nas escolas especiais, que vão até um certo nível. Estão a aprender a língua de sinais e tudo, estão a aprender algumas coisas básicas da educação. Era muito necessário que saíssem dali diretamente para as escolas regulares. Luísa Maria Manguana, chefe do Departamento de Educação Especial no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, fala das mudanças que poderão ser feitas com a nova Estratégia de Educação Inclusiva 2020-2029. Há coisas que, se não forem feitas nos primeiros 5 anos de vida, mesmo que venham para a escola, não vai acontecer nada. A mudança de valores e atitudes. Há familiares que não estão a conseguir cuidar bem dos seus filhos com deficiência. O menino nasce, a família fica assustada e aquele carinho que aquela criança precisa, aquela conversa que se faz com os outros meninos, não está a acontecer com esta criança. Então, as pessoas precisam mudar, precisam amar todos os filhos da mesma maneira. Quem ama um filho compra brinquedo, conversa, ri, faz carinho. E muitas vezes as crianças com deficiência perdem um pouco disso. A pessoa fica assustada e fecha-se. Só deve mamar, não fala com o filho. Então, essa parte afetiva fica prejudicada. O terceiro pilar é a formação de professores e outros profissionais. É necessário que, por exemplo, ao nível da saúde, na educação, já estamos a dar aquela formação 12ª mais 3. Tem a língua de sinais como disciplina Braille. Então, acreditamos que os professores vão sair com alguma base que depois é preciso desenvolver para atender à diversidade na sala de aulas. Mas ao nível da saúde, por exemplo, tem coisas particulares que eu gostaria de falar com um profissional da saúde sem terceiros. E, no entanto, estou a usar intérprete. Eu não estou a dizer que não são responsáveis, não sei. Não é isso.
se o enfermeiro conhecer a língua de sinais, provavelmente vai entender o meu problema. Pode acontecer alguma coisa na comunicação e o intérprete não dizer exatamente o que eu estou a sentir. Mas se eu, como enfermeiro, tenho alguma noção, quando a pessoa surda estiver a falar, eu vou perceber que só faltou esta parte. E o quarto pilar é acesso e retenção de alunos com necessidades educativas especiais. Quer dizer, na escola, vamos ter escolas de referência, temos que apetrecher as escolas. Se dizemos que esta escola é de surdos, tem que ter um laptop, um computador, um projetor, um data show. Por quê? Porque para nós os ouvintes, por exemplo, eu estou aqui a ver eu leio o Boletim da República, os olhos estão a ver, a boca fala e o ouvido controla se o que a boca está a dizer é o que os olhos estão a ver. Então, com os surdos não está a acontecer, porque o texto não é projetado, então ele tem que olhar para o texto e tem que olhar para o sinal. Então, essa ligação não está a acontecer, porque o olho não faz linha curva, ou está a olhar para aqui, ou está a olhar para mim. Se nós projetamos o texto, vai ficar fácil com o cursor, o intérprete, o professor ali ao lado, vai falando, mas o texto está aqui. Então, este espaço todo o aluno consegue abranger. E o quinto pilar, que fala de respostas especializadas em rede. E nós, se conseguirmos aprender a trabalhar juntos para o desenvolvimento das crianças com deficiência, nós podemos mudar alguma coisa. Neste momento, o sistema está a incluir quem tem aprendizagens académicas. Então, com a estratégia, nós queremos que a escola seja para todos. Isso significa o quê? Se o aluno sofreu erosão, por exemplo, na área do Word, que é a área onde fica armazenada a imagem das letras, eu olho para aqui e sei que bem, esta imagem está gravada em algum sítio, na área do Word. Então, se essa área sofreu erosão, não tenho onde guardar esta informação no meu cérebro. Eu sempre que olhar para aqui, isso vai ser uma novidade. Mas eu posso aprender a fazer coisas. Nós precisamos de aprender que ao nível da escola primária, o que precisamos de fazer para que preparemos este aluno para a profissionalização. Então, vai ser um trabalho conjunto com a Secretaria de Estado de Ensino Técnico Profissional, as secretarias todas, porque há de haver alunos que, por exemplo, são talentosos na área desportiva. Então, o que fazer ao nível da escola? O que a escola tem que fazer para incluir essas crianças? Há aquelas que não têm problema de aprender, não é preciso acrescentar alguma coisa para ela aprender, mas não consegue ficar sentada mais do que 15 minutos. A nossa escola não está preparada para receber esses alunos. Todos nós, a sociedade, as organizações civis, não é? Precisamos de trabalhar de forma integrada e nós não estamos habituados a fazer isso. Então, esse é o grande desafio, conseguirmos trabalhar juntos. Crianças do amanhã são o sinal que vem a mudança. Falamos de ensino bilíngue. Aprenda a ler e escrever na sua língua e calcular e depois vai transferindo para a língua segunda. É o que está a faltar fazer na língua de sinais. Nós estamos a usar a língua de sinais como meio de ensino. Então, queremos que ela seja usada como disciplina, para que o aluno tenha uma referência da sua língua, para saber que na minha língua é assim, por exemplo, árvore, diz árvore, árvore, mas na língua portuguesa diz árvores. Naquele singular árvore, acrescenta já fica árvores, passa para o plural. Então, e as flexões verbais, na língua de sinais nós não temos, por exemplo, a flexão verbal e número. O tempo marca-se no início do discurso e depois acontece normalmente como se fosse presente, e aquele tempo que foi marcado atua sobre este discurso no presente para torná-lo passado futuro. Exato. Última questão, doutora. Na nova estratégia 2020-2029, como é que será tratado os professores com deficiência visual e auditiva? Falo em termos do material didático, material de trabalho desses professores. O que nós constatamos é que esses professores, por exemplo, de deficiência visual, não tem manual, não tem livros em braille. Nova estratégia, haverá uma mudança? Como é que está sendo tratado isso? O Ministério da Educação já começou há algum tempo aqui a transcrever os livros da primeira classe, o livro do aluno e o manual do professor.
estamos a fazer esse exercício paulatinamente. Este ano estamos na 3ª e vamos passar para a 4ª, para a 5ª. Parece demorado, mas é o que é possível fazer. Então, quando transcrevemos o livro do aluno de uma classe, também transcrevemos os manuais. Mas temos o grande desafio do ensino secundário, que os alunos com deficiência visual já estão lá e não têm material transcrito em braille. Então, prevemos usar os materiais do PESD para que eles tenham acesso, pelo menos, à parte auditiva de nos transcrever, não é? Para ter acesso em formato digital. Exato. Então, tem software gratuitos, também prevemos comprar, que é para ele ter acesso àquele material em formato digital. Deficiência em Foco. Fim desta edição do programa Deficiência em Moçambique, onde falamos sobre educação inclusiva em Moçambique. Antes de nos retirarmos, convidamos aos amigos ouvintes a seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição. Tens uma história de superação que gostaria de partilhar? É simples, pode escrever-nos enviando para o e-mail deficienciamz@gmail.com. Obrigado pela sua audiência e pela preferência. Estive na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Pelo mundo inclusivo, respeitando os direitos das crianças com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Deficiência em Foco.